Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 10 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionário da Luz. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus. Logo depois, a nossa irmã Rosiane irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos pedir para a nossa irmã Naí fazer a nossa prece de gratidão? Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos para estudar, para nos melhorar e para seguirmos, Senhor, contigo, que Tu és o caminho, o único caminho que devemos seguir para chegar mais perto do Pai. Intui, Senhor, nossa irmã Conceição, para que ela nos ensine tudo que a lição vai nos trazer e nos coloca, Senhor, em posição de humildade para reconhecermos todas as nossas dificuldades, todas as nossas pequenas falhas de caráter, para que consigamos assim, reconhecendo, tentar resolvê-las, tentar apaziguá-las. E somente contigo, Senhor, isso será possível. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Obrigada, Naí. Aí vamos desenvolver a nossa Rosiane agora para fazer a nossa recapitulação, hein, mana? Me conta qual capítulo estamos, como é que tá isso aí? Tarefa passada às 16 horas. É que a nossa Claudinha não pôde se fazer presente, né? A Maroca está internada, mas saibam que a Maroca está muito bem já saiu da UTI, está toda serelepe, daqui a pouco está em casa de novo, com a graça de Deus, os seus 92 anos, né? Então, nossas melhores vibrações para a Cecília, para a Maroca, para o pai da Naí, seu Luiz Antônio, que também se encontra passando mais uma fase de dificuldade, para que eles se recuperem, retornem ao convívio dos seus amados. Então, recapitulando, né, nós iniciamos o capítulo 17, intitulado Doutrinação, na aula passada. É um capítulo que inicia tratando de um pedido afetuoso de uma mãe que está na condição de desencarnada, tá? E que pede ao instrutor Alexandre a intercessão para o seu filho, que também está desencarnado, que há mais de 10 anos ela procura dissuadi-lo, convencer, influenciá-lo a mudar do mau caminho através de uma nova doutrinação. Ela já tentou outras vezes, inclusive não houve êxito. E por mais de uma vez já foi conduzido, né, ao esclarecimento e iluminação, mas não teve êxito. Então, ela tem observado, ela narra ao instrutor Alexandre, que ela tem observado nele uma disposição, algo já o modificara, não mais tem sentido entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros, de revolta e de desesperação a qual o influenciam, né? Tornam ele presa, né? Ele sente uma inexplicável tédio na posição de desequilíbrio em que ele se encontra. É aquela sensação de que não tá bom mais, chega, né? Eu quero mudar, eu quero alguma coisa nova, diferente, que alivie, com certeza, a dor e a aflição que ele deveria sentir também. Não só ela, como mãe, vendo aquela situação do filho já tentando uma luta de muito tempo. Por diversas vezes, ela tentou conduzi-lo através das preces, bem solitária, mas ele até tem respondido, mas não tem conseguido persuadi-lo do mundo, né, de rebeldia em que ele se encontra. Essa mãezinha vive sofrendo por esse filho que segue numa estrada desviada, conforme está no texto. Eu estou só tentando reduzir. Ela acredita na possibilidade de o Senhor nosso Pai Criador, conceder essa graça de reintegrá-lo na senda do bem, pelo que ela tem observado do comportamento dele. E ela sente-se culpada até certo ponto
porque ela achava que precisou intervir mais, né? Auxiliá-lo mais. Então, ela pede essa ajuda. O nome desse filho chama-se Marinho. É o nome por quem nós vamos também interceder. Então, ela confessa-se ao instrutor Alexandre cansada e profundamente exausta espiritualmente. Ao que o instrutor Alexandre concorda, pois a luta para arrebatar um coração amado, conforme ele descreve, prisioneiro das trevas, é de esgotar qualquer um. Então, vocês tentem imaginar uma mãezinha do outro lado, já encontrando seu filho naquele estado de desequilíbrio, perdido, sendo conduzido por almas não também tão doces, né? E ali vendo e ela lutando anos e anos e anos na erraticidade, nessa condição. Então, 10 anos. 10 anos. Então, significa o quê? Se ele na condição que está, já sente-se esgotado, ela também. Muito mais ela ainda. Porque além da luta dela como mãe, ela não tem a questão do sentimento de culpa que a acompanha. Então, o instrutor Alexandre disse para ela ter calma, pois se Marinho apresentava-se entediado diante dos companheiros de crime, de criminoso desvio, então seria mais fácil ajudá-lo, né? Recolocá-lo no caminho de verdadeira elevação. Ou seja, é mais fácil você intervir por aquele que já aceita a intervenção. Não sei se vocês lembram, tem um caso do nosso lar que, por mais que ore, a pessoa se rebela, né? Se revolta. Em nosso lar tem um caso desse, não sei se você lembra, mano. Acho que até uma jovem, que ela se revolta até ela aceitar. Já como ele já apresenta, já abre um espaço para essa intercessão, então fica mais fácil, segundo o nosso instrutor Alexandre. Então, ela também confirma ao nosso instrutor, Alexandre, que já havia tomado providência junto a alguns amigos que iriam auxiliá-lo e o outro junto a médium. Quem era médium? Otávia. Então, estava combinado uma certa noite em que eles iriam cooperar em favor de Marinho. Ao que o André indaga o nosso instrutor, Alexandre, por que a doutrinação em ambiente de encarnados? Ao que Alexandre responde de que não é um recurso imprescindível, tá? Ele continua esclarecendo ao André que no plano espiritual eles têm vários grupos já que desenvolvem essa atividade dedicada exclusivamente a esse gênero de auxílio. São atividades voltadas para regeneração em colônias que estão repletas dessas situações. São chamados de institutos consagrados à caridade fraternal. É um setor de iluminação dos transviados. É um posto de socorro às organizações de emergência. Isso num plano espiritual. Isso é paralelo aqui na crosta, tá? E que, em determinados casos, que venceu o caso de Marinho, a cooperação do magnetismo humano é para influir mais intensamente em benefício desse necessitado ou de outros que se encontram cativos das zonas de sensações na crosta do mundo, como ele coloca. E ele coloca mais uma situação que eu também achei muito interessante. Ele ao plano espiritual, vale do concurso de médios e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, mas também para proporcionar ensinamentos vivos, como ele coloca, aos companheiros envolvidos na carne, né? Despertando-lhe o coração para a espiritualidade, ou seja, oportuniza aos encarnados que desenvolvem o trabalho de doutrinação, de passividade, ou então médio de apoio, para aprender. E já quando ouvir um depoimento semelhante ao de Marinho, opa, o que é que eu estou fazendo
para já estar alerta para não passar situação semelhante, né? Então, eles ajudam as entidades de equilíbrio, que ao mesmo tempo em que eles ajudam o desequilibrado, desencarnado, também auxiliam os que aqui estão, tá? Então, eu doutrino de lá e acabo doutrinando de cá, é o que ele diz, né? Então, duplamente o ensinamento, né? Então, aí depois eles já estão ali preparando os serviços que vão ocorrer, né? E aí, então, o Alexandre diz que a dedicada amiga já visitou o irmão, e depois, então, ele dá uma notícia aqui para muitos que vão ler pela primeira vez, diz assim, André pergunta, a quem se refere na intercessão? Ao que o Alexandre responde, a um filho que foi sacerdote na crosta. Aí o André fica espantado com essa informação. Daí para frente já é com a nossa irmã Conceição. Obrigada, minha irmã. Obrigada pela contribuição. E quem vai falar agora é o Alexandre. Nosso irmão Augusto não pôde se fazer presente. O nosso querido Paulo estará emprestando a sua voz para o Alexandre. Então, pautado em tudo que a Rosiane já explicou para a gente, nessa indagação, esclareceu o Alexandre. Sim, os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Vamos parar aí só para a gente entender e conversar um pouquinho sobre isso. Ele inicia falando os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa. Então ele vai falar aqui do padre, mas todos aqueles que receberam tarefas de natureza religiosa, seja espírita, seja protestante, seja budista, seja hinduísta, seja judeu, todos. Então, pessoas que ao reencarnar, receberam antes de reencarnar essas tarefas, né? Então parece assim que foi um acaso da vida a gente chegar. Não, recebemos esse compromisso, temos essa tarefa. Aí ele diz, são sempre mais graves. Receberam tarefa de natureza, os desvios dessas almas. Por quê? Você está com o texto na mão, você está estudando, você está ensinando, você está pregando e está fazendo o contrário? Logo isso, essa minha atitude se torna muito mais grave. Por quê? Porque eu sei, eu estou ensinando. Logo, a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade como trabalhadores se torna muito maior. Aí por isso é que ele diz, ó, os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Aí ele cita, né? Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, ou seja, tinha tudo para dar certo. Isso só acontece com os padres, acontece também com os espíritas. O que o livro dos médiuns fala em relação aos médiuns? Tanto é que o livro dos mensageiros vai falar só dos médiuns que faliram. Qual é a maior queda, qual é o maior empecilho para o médium? E normalmente onde ele cai? A vaidade. Então ele diz, os desvios das almas, existem padres que, contrariamente a todas as esperanças do nosso plano, ou seja, tinha tudo para dar certo, se entregam completamente ao sentido literal do ensinamento da fé. Só se prende a letra. Só o sentido literal, o moral e o espiritual não tem. Então, é por isso que o apóstolo Paulo falou. Por quê? Porque dentro do judaísmo também só era o literal, gente. Só é o texto, a indumentária, o ritual. E pronto, acha que fé é aquilo. Acha que a sua missão é aquilo. Entende? O sentido literal do ensinamento da fé. E aí a palavra do apóstolo Paulo, que era hebreu, judeu, era um doutor da lei, ele dizer, a letra mata, o espírito vivifica.
Por quê? Porque dentro do judaísmo também o valor muito maior era a letra. Então ficava-se discutindo o texto e vivência nenhuma. E é esse o cuidado que nós espíritas também devemos ter. Nós não devemos fazer do estudo um discurso e um conteúdo intelectualizado, onde aquilo não faz parte da nossa vida. Então, às vezes a gente vê estudo que o povo discute e começa a viajar. Aí quer falar dos magnetismo e do fluido não sei do que, e das dimensões. E aí tu fica olhando, cadê Jesus? Não tem. Eles querem só a parte científica, a parte da intelectualidade, ou seja, se prendem na letra. E a parte espiritual, a parte moral não tem. Então eles fazem do estudo algo intelectual, apenas isso. Entende? Vamos mais um pouquinho? Essa faladeira a gente vai ticando, que eu acho que vai ficar melhor, tá bom? Do que uma leitura corrida. Recebe os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Olha que coisa interessante. Recebe o título, mas não tem consciência e amor por aquilo que faz. E aí ele faz a comparação do médico, que é médico, mas não gosta de curar. O outro que é advogado, mas não tem senso de justiça, de direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Então é aquilo. Estimam os interesses imediatos, o retorno daquilo que está fazendo, né? Os aplausos, as condições, as regalias, interessante. Honrarias humanas, né? Você sabe com quem você está falando, né? Veja aqui meu anel, afinal de contas. Isso não só para o padre, gente, para o trabalhador espírita, para o médium, né? Honrarias humanas e terminadas existências se encontram em doloroso fracasso de consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Nossa, olha, gente, isso aqui é tão profundo, olha. Ele diz assim, ó, está habituado ali aos incensos dos altares, né? Ou seja, ritual. Porque o que acontece, gente? Quando você encontra pessoas beijando tua mão, te chamando e te tratando como se você fosse um ser superior, isso para padre, para pastor, para palestrante, isso aí vai para médium, a pessoa começa a acreditar. Ela começa a achar que ela é realmente um ser que merece todas essas honrarias. Porque mexe com o quê? Com a vaidade. Tem uma mensagem de Emmanuel, acho que é no Caminho, Verdade e Vida, em que ele fala da falta de caridade quando jogamos purpurina sobre um médium. Médium. A falta de caridade. Quando você diz, nossa, você é um médium espetacular, você é isso, você é aquilo. Isso é uma falta de caridade enorme. Por quê? Porque nós somos seres humanos que temos uma fragilidade no ponto, no quesito chamado o quê? Vaidade. Então, sabendo dessa nossa fragilidade, você ainda vai estigar isso, você ainda vai cutucar e estimular isso no outro. Porque uma coisa é você estimular, uma coisa é você dizer, olha, tá legal, continua, tá indo muito bom, isso é legal, você dá essa força. Mas você jogar purpurina é outra coisa totalmente diferente. Exatamente, vai cutucar a vaidade do outro, vai estimular a vaidade do outro. E ele diz, habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, porque todo mundo começa a tratar o sacerdote como se fosse um ser supremo, né? Um ser evoluído, um ser que não tem nenhum problema, um ser que não carrega nenhum trauma, um ser que não carrega nenhum conflito interno. Gente, todos nós que estamos aqui na Terra
experienciamos sim conflitos. Isso faz parte. Não existe o fato de você pôr uma batina, o fato de você pôr um paletó e uma Bíblia embaixo do braço, o fato de você estar no púlpito não te certifica um ser superior. Nós é que temos esse vício de endeusar as pessoas. Pisa no meu calo. Eu estou em luta. Todos nós estamos em luta. Então, nós acabamos também, nesse nosso movimento de submissão, criar uma expectativa e imaginar que aquele padre não tem desejo sexual. Ele é um humano. Ele está lidando com todos os seus hormônios, todos os seus desejos. E que ele pode ceder ou não. Entende isso? A mesma coisa pastor, a mesma coisa espírita. A gente vê pastor se relacionando dentro da própria instituição, com pessoas da congregação, ele sendo uma pessoa casada, e por aí se vai. A gente vê isso também no espiritismo. Por quê? Porque são humanos. Então nós não podemos endeusar as pessoas. Bora lá, mais um pouquinho. Neste particular, devemos reconhecer que semelhante condição, neste lado da vida, é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de elevação moral. Olha só. Então ele diz, só um pouquinho. Neste particular, aí vem, né? Acentuou o instrutor modificando a inflexão de voz. Ele modificou. O que acontece? Devemos reconhecer que semelhante condição, qual é a condição que está o Marinho? Está super bem, super legal. Como é que está o Marinho no mundo espiritual? Sofrendo mal, fazendo mal também. Devemos reconhecer que semelhante condição nesse lado da vida é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho da elevação moral. Aí volta lá. Os desvios da alma que recebem tarefa dessa são sempre mais graves. É aquilo que a gente diz, uma coisa é eu não saber, outra coisa é eu saber. A outra coisa é eu falar em nome de Deus. Gente, em nome de Deus, nosso Pai. Tu já pensou? Quando nós fazemos aquela oração, Deus, nosso Pai. Gente, eu estou chamando Deus. Olha a minha responsabilidade. Eu vou brincar com isso? E o que seria brincar com isso? O que é brincar com o que a gente estuda? É não levar a sério no nosso dia a dia. Eu estou brincando. Isso não me torna um ser humano melhor. Isso não faz parte da minha vida. Eu estou brincando com o que eu estou aprendendo. Vamos lá. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam um mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se a lei de testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Acostumadas à fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta, pretendem resolver, depois da perda do corpo físico, os problemas espirituais pelo mesmo processo e, encontrando tão somente a lei que manda conceder a cada um segundo suas obras, não raro, agravam a situação, internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem as inúmeras companhias da mesma espécie. Ok, olha só. Quando essas pessoas estão aqui, quando nós estamos aqui nessa condição, pessoas extremamente inteligentes, intelectualizadas, né, resolve tudo à sua maneira. Desencarna, se depara no mundo espiritual e acha que vai continuar respondendo e resolvendo tudo à sua maneira. E de repente ele se percebe que não. Por quê? Porque como ele diz, encontrando tão somente a lei. E essa lei com L maiúscula é que lei que ele está falando? A lei divina. Então é por isso que a gente fala, meus irmãos, nós temos que mudar essa nossa forma, é a
aqui. Eu tenho que aprender a pedir desculpa aqui. Eu tenho que aprender a reconhecer meu erro aqui. Esse movimento de vaidade, tô nem aí, não vou fazer, isso está dizendo o quê? Que nós somos extremamente vaidosos. E que ao desencarnar nós teremos a mesma atitude. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões, referindo-nos apenas aos das escolas cristãs. Verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Cerram os olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos, Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso. Representam para eles figuras demasiadamente distantes. Ok. Então, olha só, vou voltar aqui um pouquinho. Dentre as criaturas dessa ordem superintelectualizadas, sobressai a elevada percentagem dos ministros de o quê? Então, dentro desse grande grupo de intelectuais que estão em sofrimento no mundo espiritual, dentro desse grupo, a grande maioria é o quê? Religiosos. Porque, olha, o povo que vai para o lado religioso é um povo inteligente. Quando a gente estuda o livro A Caminho da Luz, que ele vai falar dos exilados de Capela, aquelas 4 grandes raças, 3 grandes raças tinham todo o conteúdo espiritual. Então, ou seja, a gente vai percebendo o quê? Que grande parte dos exílios foram aquelas pessoas que tinham conhecimento religioso, tinham conhecimento espiritual, mas não tinham vivência. Logo, uma responsabilidade muito grande o exílio. Aqueles que não tinham, que tinham aversão à religião, era só um grupo, que eram os arianos. Os outros, hindus, altamente espiritualizados, só isso. Mas extremamente vaidosos, divisão de casta, lembra? Preconceituosos. Judeus, extremamente espiritualizados, mas também divisão de castas, extremamente preconceituosos. E os egípcios, também extremamente espiritualizados. Sim, as 3 raças eram extremamente intelectualizadas. Então a gente percebe o compromisso que nós assumimos, né, perante aquilo que nós aprendemos. Bora lá mais um pouquinho? Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios. Estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. É aquilo, pega o texto todo, como é que você resolve isso? Mudar apenas uma atitude externa, ou até mesmo faça uma 7 Ave Maria, 3 Pai Nosso, se confesse, vê a missa. Quantas vezes, gente, é aquilo que eu digo, você vê a pessoa está sempre ali, vai sempre ao centro espírita, vai sempre à missa e está ali sempre, não há mudança. É aquilo que a gente falou no estudo anterior, tem alguma coisa que está errada. Diz Emmanuel, todo estudo sério promove mudança. Todo estudo sério promove mudança. Se não há mudança, o estudo não está sendo sério. Eu não estou levando a sério aquilo que eu estou estudando. Mas eu quero voltar aqui com olha, dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões. Referimos-nos apenas ao das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera, estuda detidamente na exemplificação do próprio Mestre Divino. Olha, a exemplificação do Mestre Divino. Ainda há pouco estávamos estudando o Livro dos Espíritos. Quantas vezes nós colocamos Jesus como modelo e guia? E não colocam Jesus como mestre. Às vezes é um ritual, uma repetição, às vezes mesmo dentro da casa espírita. Cerram os olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Cerram os olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos.
Qual é a diferença de discípulo e apóstolo? O discípulo é o estudante, é o aluno. O apóstolo é aquele que aprendeu e sai a ensinar. Então o apóstolo já é o trabalhador. Aí ele diz: cerram os olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. O trabalho de sair, de ensinar, ele exige de nós sacrifício. Se não quer sacrificar, e aí? A melhor parte do trabalho você não quer fazer, que é a parte do sacrifício? Quantas vezes a gente tem todo motivo para ficar em casa, a gente diz: não, eu vou, porque eu tenho um trabalho a fazer. Logo, isso aí é o quê? É o sacrifício apostólico. Então, e quando é que entra o sacrifício apostólico? É quando tudo está maravilhoso? Não. É quando tudo está muito apertado. E aí você se sacrifica para fazer o trabalho apostólico. Entende? Aí ele citou, olha só, Simão Pedro. Simão Pedro, gente, foi o fundador da igreja, da Casa do Caminho. Primeira instituição, atendia rancenianos, crianças, idosos, todos ali. E as crianças chamavam Pedro de pai. Olha o carinho dessas crianças com ele, crianças órfãos. João Evangelista, ele viveu até seus 90 anos. A gente diz, gente, foi muito sofrido. Primeiro foi o irmão dele, Tiago, que foi torturado e morto. Ali no ano de 36, mais ou menos, 35, ou seja, era um menino. E eles dois eram muito parceiros. Você pode ver que sempre eles dois estavam juntos, Tiago e João. A primeira dor dele, aliás, a segunda, porque ter visto Cristo, que é Jesus. Nossa, o carinho de João Evangelista com Jesus era algo assim. Ele era um menino. E Jesus tinha um carinho enorme. Tanto é que ele era chamado discípulo amado. João Evangelista, né? O carinho que Jesus tinha com esse menino. E tanto é que Jesus entregou a mãe dele, a Mãe Santíssima, nossa Mãe Santíssima, a João Evangelista. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Né? O carinho que ele tinha e a confiança que ele tinha nesse discípulo. E João Evangelista foi aquele que viveu os seus 90 anos em testemunho ferrenho. A obra Paulo Estevão mostra o Tigelino mandou prender cristãos e não cristãos e obrigava todos os cristãos a verem os outros sendo torturados. E uma das torturas era levantar pessoas, tipo assim, numa corda muito grande, né? Puxava a pessoa e mergulhava as pessoas devagarzinho em azeite quente. E obrigava, João Evangelista foi obrigado a ver. Então, gente, isso é, que ele usa o termo aqui, sacrifício. Aí a gente pergunta, na condição de trabalhador, qual é o sacrifício que nós estamos fazendo? Porque a gente pode serrar, não estou nem aí, não vou fazer não. Ah, estou com uma enxaqueca, não vou não. Ah, estou cansada, não vou não. Ah, tem uma festinha, não vou não. Ah, meu filho está assim, não vou não. Sacrifício. E o sacrifício, ele só chega na hora que nós estamos passando por aperto. É aquela hora que você se sacrifica para que possa continuar o serviço apostólico. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso. Gente, Paulo, eu sou fãzona do Paulo. Adoro a obra Paulo Estevão, foi nessa obra que eu conheci melhor a divulgação do cristianismo. Mas Paulo, olha, dentro daquele navio, foram vários naufrágios, mas esse foram dias e dias, aquele navio balançando para um lado, balançando para o outro. Gente, o povo vomitava, o povo passava mal, ele se pendurava, se segurava. Confia em Deus, em Jesus. E Jesus diz, o homem não parava de pregar em nenhum momento. Na prisão ele estava pregando. O apóstolo Lucas chegou com ele e disse, você está muito doente, é melhor não fazer essa viagem. Ele disse, entre a doença e o Cristo, eu fico com Cristo, eu vou. Sabe, então, quando Jesus foi pessoalmente chamar o apóstolo Paulo nas portas de Damasco, e ele disse a Ananias, vá, porque esse é um vaso escolhido por mim. Jesus sabia
a força daquele homem. E realmente ele fez um trabalho de trator, saiu divulgando o cristianismo em uma época que sem a mínima condição, transporte, nada disso, e o homem nada parava ele. Saía e sofreu assalto, né? Fome, frio, foi preso. Não tinha Uber. Na pernada, no barco, né? Não tinha cavalo também, não tinha nada, era andando. Ele, o Barnabé, né? Paulo de Tarso, eles ali diz, representam para eles, para essas pessoas intelectualizadas, religiosas, figuras demasiadamente distantes. Ah, não, mas é porque é Paulo, esse é o espírito superior. Nós espíritas falamos isso. Ah, não, é que são um espírito muito superior. Nós aqui, e a gente vai usando isso como justificativa para continuarmos a fazer as coisas erradas. Superior porque não teve mudança. Eles não eram superiores, eles se tornaram superiores. Madalena era uma meretriz. O apóstolo Paulo mandou matar cristão. Matar. Ele pegou uma pessoa e disse, vai lá, faz uma denúncia. Ele teve uma denúncia falsa. Né? Foi ele que iniciou a perseguição aos cristãos. Só que Jesus viu algo extremamente positivo dentro dele. Primeiro é uma coisa, ele era um homem resolvido na área sexual. E isso é um dos pontos principais para a evolução. Se a criatura ainda está enrolada nessa área, ainda não conseguiu dar o primeiro passo. Nisso aí ele já tinha resolvido. Ele era um cara fiel. Outra coisa, era um homem determinado. Por isso que o Estevão disse, ele soube ser fiel a Moisés até o fim. Quando ele conhecer Jesus, ele vai ser fiel. Porque isso é dele, é uma característica dele. E coisas extremamente positivas. Tanto é que quando ele conheceu Jesus, a força ele já tinha dentro dele. E Madalena? Madalena era uma mulher da vida. Ressalto, ela foi recebida pelo Cristo. Quando desencarnou. Naquela encarnação. O próprio Paulo. Pedro brigava com Deus e o mundo. Pedro era brigão, preconceituoso demais. Então, nenhum dos 12 eram espíritos superiores. Se tornaram pelo sacrifício. E a sombra de Pedro, ao passar pelo doente, curava. A sombra de Pedro. Exatamente, Marizinha. E é tão interessante, sabe? Então é isso que a gente tem que entender. Jesus não chamou espírito superior. Jesus chamou espíritos doentes, mas com um coração desprovido de vaidade, ambição. E nenhum ali era intelectual. O mais intelectual ali era o Mateus, que era o cobrador de impostos. O resto bem simples. Porque ele diz, é com esse coração que eu quero trabalhar. Vocês viram que ele passou em Jerusalém na obra Boa Nova? E ele conversou ali com, logo na primeira edição, lá, primeira edição do Boa Nova, Hanan. E você viu o quanto ele debochou Jesus. Né? O quanto ele foi debochando, e era um intelectual. Jesus respondeu tudo que tinha de responder e foi para onde? Para Galileia. As pessoas simples estavam aptas a ouvir. Então, esse é o movimento. Então, Jesus não convidou superiores, mas espíritos que estavam com o terreno pronto para receber a Boa Nova. E todos eles lutaram. Tanto é, gente, que ninguém ficou para apoiar Jesus. Pedro negou. Você conhece esse homem? Eu nunca vi.
Gente, o nosso tempo já foi, nós vamos parar exatamente aí, eu acho que foi uma boa parada, né? Porque olha, falar de Paulo. Então ele diz que para ele, Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso, representam para eles figuras demasiadamente o quê? Distante. Façamos nós uma reflexão. É essa a nossa ideia também? De que eles são pessoas muito distantes, que nós não podemos alcançar? Fica para a nossa reflexão, né? Foi bom, gente? Deu para aprender? Foi bom? Deu para aprender? Gostou também? Você é a primeira vez. Deu para acompanhar? Fica bem claro, né? Esse é o propósito da doutrina, né? A gente tem que esclarecer. A doutrina ela é muito clara e aprendemos com Jesus, né? Eu fico imaginando sentar ali na beira. Gente, ele gostava de andar descalço. Jesus andava descalço. E quem andava descalço eram os escravos. Quando ele vinha da barca, depois da pesca, né? Trabalhava ali com os meninos, né? Os meninos. E a multidão já estava ali aguardando ele, ali no lago do Tiberíades. Ficava aquele monte de gente, era criança, e todo mundo esperando. Todo mundo para ouvir Jesus finalzinho da tarde. E ele ali, do jeitinho que ele estava, ele só sentava na beira da barca e começava a falar. Isso está muito bem descrito na obra 2000 anos. A Lívia, né, a sua funcionária, que era a Ana, obrigada. A Ana ia, ela permitia, a Ana ia e voltava, contava tudo, contava todos os detalhes, que a Lívia não podia ir, né? Imagina, né? Uma esposa do senador, né? Mas ela queria saber tudo, aí a Ana contava, e a Flavinha ali meio doentinha, mas só ouvindo, né? É linda essa passagem, porque aí o senador aparece, ela estava, tadinha, muito frágil naquele dia, ia desencarnar realmente, muita febre. Aí ele chegou com ela com uma dor, disse: minha filha, peça qualquer coisa que o papai faz para você. Você quer algum brinquedo? O papai manda buscar em Roma. O que você quer? Assim, eu quero Jesus de Nazaré. Porque ela ouviu a Ana contando que Jesus curava, né? Eu fico imaginando o silêncio dentro dessa sala. Porque ele deve ter olhado assim para a Lívia, como diz, o que é isso, né? E a Lívia deve ter olhado assim para cima, ou a Ana, né? A Ana deve ter, coitada, meu Deus do céu. E aí, como ele prometeu, ele teve que ir atrás de Jesus. É lindo. Vocês já viram a obra 2000 anos? Gente, lê essa obra, tá no canal, estuda, é de chorar. Na verdade, os 5 romances de Emmanuel, queria ter mais tempo para voltar, e vou voltar, ler tudo de novo, porque primeira coisa, a gente se sente dentro da obra. A gente se sente ali na Palestina. Só de eu falar, eu me sinto lá dentro de novo, né? Essas obras, elas têm uma força espiritual tão grande que quando nós estamos estudando, nós somos transportados psiquicamente para dentro dessa obra. Eu fico muito feliz dessas 5 obras estarem já feitas, estudadas e bem ticadinhas no nosso canal, já para libertar aí. A gente chora. Com a Ana de roupa, né? E elas não imaginavam, na verdade, que iriam separar naquele momento. Ela queria ir para aquele testemunho vestida de forma mais simples. Aí acabou que a Ana foi separada. Tudo da programação divina. Foi bom, né, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. Vamos orar? Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz.
para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugar nosso pranto, precisamos do teu amor para sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ao teu encontro, só vocês. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Nós te agradecemos, amor querido, por esse momento em que sentimos a tua presença, a tua vibração, a harmonia que nos traz falar de ti. Falar dos vultos como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João Evangelista, Madalena e tantos outros. Poder falar de Lívia, do senador, são personagens vivos que nos reportam a fidelidade ao cristianismo e a ti. Muito obrigada, Jesus, que possamos retornar aos nossos lares reflexivos e levando daqui essa vibração, essa harmonia. Graça te damos, amor de nossa vida. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.